Coritossauro e eu te damos boas-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje, como primeiríssimo vídeo dessa nova série, nós vamos esmiuçar Major Quaresma, o nosso protagonista de Triste Fim de Policarpo Quaresma, um livro clássico da literatura brasileira escrita por Lima Barreto. Antes de começar, quero só lembrar que esse é o primeiro, mas não vai ser o último vídeo que eu vou fazer sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma. E aqui, como a gente vai destrinchar o personagem principal, se você ainda não leu, não quer spoiler nenhum, não quer saber de nada sobre a história, recomendo que você vá ver outros vídeos daqui do canal. A gente vai acabar tocando em alguns pontos da história que precisam ser falados para que a gente consiga chegar num conceito bem legal sobre esse personagem. E por isso, vou acabar tendo que contar algumas coisas da história, fechou? Eu li nessa edição aqui, tá bom? Eu comprei ela numa banca de jornal na minha cidade por incríveis R$2. Ela é mais velha do que eu tô tentando achar aqui. Ela é de 1989. E eu gosto bastante dessa coleção de livros da Editora Ática. Que é, aqui, ó. Calma aí, Editora Ática. Gente, inclusive, a Editora Ática existe até hoje? Ela tem livros ótimos, tipo Coleção Vagalume e tudo mais. E eu amo os livros dela, só que eu simplesmente nunca mais vi nenhum livro dela nas livrarias. É a série Bom Livro. E no comecinho ela tem uns dados biográficos do autor, não só de Lima Barreto, né? Mas eu tenho alguns outros livros nessas edições aqui, da Editora Ática. E eu acho bem interessante isso. Ele tem até algumas coisinhas falando sobre a história. Não tá, agora focou. Gostei bastante dessa edição aqui. E fica aqui o meu convite para vocês. Quando vocês forem ler algum livro que for mais antigo, se possível, comprem numa edição mais antiga também. Ele geralmente tem algumas notas de rodapé muito interessantes. Tem alguns livros também que são lançados pelo Objetivo. Na verdade, acho que eles eram, né? Eu tenho um de Essa de Queiroz aqui. Primo Basílio, e eu tô muito curiosa pra ler, porque ele tem várias notas, como são livros utilizados pra vestibular, né? Então fica aqui a minha dica pra vocês. Mas sem mais delongas, vamos comentar um pouquinho sobre o livro, tá? Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele foi um livro escrito por Lima Barreto, publicado no ano de 1911, em folhetins pelo Jornal do Comércio. É importante a gente lembrar, pra começar, que Lima Barreto, ele era neto de escravos, o pai dele tinha um quadro de saúde mental bem sensível, e Lima Barreto, ele foi pro que a gente não vê mais hoje em dia, né? Mas ele acabou sua vida em um hospício. Ele tinha também uma visão muito... Eu já ouvi falar em uma visão aguda da sociedade. Seria uma visão, assim, crítica, por assim dizer, sabe? Estando de um lado que as coisas não são tão fáceis e tão favoráveis. Então ele vai trazer uma série de problemas, né? Ele vai trazer uma série de conceitos aqui pra dentro do livro, mas o principal vai correndo realmente em volta do Major Quaresma. E quem é esse personagem que, por fim, vamos esmiuçar? Major Quaresma, ele é o que nós chamamos de um cara patriota. Um cara que ama com todas as suas forças a sua pátria. Inclusive, algumas pessoas conhecem Triste Fim de Policarpo Quaresma como Don Quixote brasileiro. Como eu nunca li Don Quixote, chamarei Don Quixote de Triste Fim de Policarpo Quaresma, que não é do Brasil. Eu acho que, assim, eu tô deixando o Major Quaresma muito feliz quando eu olho dessa forma, sabe? Pensando desse jeito. Porque essa é uma das coisas que ele vai fazer. Ele é tão fã do Brasil e tão amante do nosso país que ele não quer fazer nada que não seja tipicamente brasileiro. Ele não quer comer nada que seja tipicamente brasileiro. Cantar nada que não seja tipicamente brasileiro. E isso vai construir essa personagem e vai construir tudo o que acontece em volta dela. Ele faz algumas coisas e quando ele descobre que isso não nasceu no Brasil, ele parece que tem um desprezo extremamente... Não dá pra falar desprezo extremamente desprezível. Desprezo já é desprezível. Então, ele vai ter esse desprezo por coisas que não são tipicamente brasileiras. E a construção disso pra ele é muito importante, principalmente pelo que a gente vai ver com o que as pessoas vão fazer. Acredito que você tenha visto na escola, talvez você não tenha entendido muito bem, na época eu também não entendi, sobre romantismo, realismo e modernismo. Esse livro é um livro pré-modernista, porque ele foi lançado antes da Semana de Arte de 1922, que aconteceu aqui no Brasil. E ele vai trazer uma crítica, que é a crítica ao romantismo. E romantismo, eu achava que era só quadros com gente com roupas bonitas. Mas eu descobri que o romantismo, ele na verdade se trata de uma visão utópica daquilo que a gente tem. Então, Policarpo Quaresma, ele é a personificação da utopia
brasileira, entendeu? Ele é a personificação de uma pessoa patriota. Aquilo que se falavam nas escolas, aquilo que a gente fala, ai, você já ouviu esse tipo de coisa? Ai, mas é que a gente não gosta do Brasil. Ai, mas é que vê se a gente valoriza o Brasil dessa forma. A gente sempre tem coisas que a gente acha que deveria fazer e isso remete um pouco da visão romântica que nós deveríamos ter pro nosso país, entende? E o Major Quaresma, ele é essa representação. Só que o grande ponto é, quando essa representação é trazida pra realidade, quando aquilo que sai das páginas, ela é vivida propriamente, ela vira chacota, ela vira uma coisa que é impensável, sabe? Às vezes você já pensou que a gente deveria ter mais orgulho da nossa nação. Só que aposto que se alguém chegasse em você e falasse, pare de falar português, a gente deveria falar tupi-guarani, isso causaria estranheza pra você. E é isso que vai começar a acontecer com as coisas aqui com o Major Quaresma. E olha que a gente tá falando de uma época que as pessoas, elas eram mais patriotas mesmo. Só que essa ideia do país romântico, do país que se ama a esse ponto, ela é tão chacota desse determinado momento que é até triste ver como as coisas rodam em volta do Major Quaresma, sabe? Ele vai ser mandado pro hospício, ele vai começar a fazer comparações, já ouviu, né? Brasil é terra que dá de tudo, tudo que você plantar cresce. E ele vai acreditar piamente, ele não vai suportar que outros lugares tenham uma agricultura que a gente não consiga ter, sendo que a nossa terra é a terra fértil, entende? Ele pega todas as qualidades que nós temos do país e ele as coloca em prática, numa prática assim, ferrenha. E isso vai dar para ele um triste fim. O Major Quaresma tem 3 quedas. A primeira queda que ele tem é a queda cultural. Quando ele vai tentar fazer a reforma da língua. Ele não é uma pessoa que tem títulos de major. Ele começa a história realmente apresentando pra você toda essa situação patriota dele. E ele vai levar isso pra frente. E quando as pessoas pegam esse documento, elas tiram sarro dele, um completo sarro. E aí ele vai ser mandado pro hospício. E aí ele vai ter a segunda queda dele, que é a queda referente à agricultura. Quando ele sai do hospício, ele quer, vamos fazer coisas diferentes. E aí ele vai e começa a plantar. Só que nesse momento de plantação, a plantação dele é assolada por formigas, por saúvas. E é uma parte, admito que até um pouquinho chata. Nesse momento eu fiquei, será que eu vou continuar? Mas é um desenvolvimento muito importante pro personagem. Porque, pensa só, formiga não acaba com uma plantação, tipo assim, ai, rapidamente, acabei. A plantação tá lá e do nada chega a formiga e ela acaba. Não, isso leva tempo. Parece que isso é difícil, sabe? A coisa continua e você tira e você acha mais uma. E aí quando você acorda você vê aquela chuva de formiga porque nunca é uma formiga só. Então eu acredito que isso é até uma analogia pra gente ver um pouco do quão sofrido é pro Quaresma ver que as coisas não saem dessa forma, que elas são desmoronadas de pouquinho em pouquinho, como chuva de pessoas que chegam e arrancam aquelas ideias que eles tinham incrustado no coração. O livro fala que ele dedicou a vida estudando sobre o país, amando o país, conhecendo, consumindo coisas do país, buscando por coisas do país. Então eu acredito que as saúvas chegando e tirando essas coisas é realmente essa representação de coisas que desmoronam aos poucos, mas elas têm tanta força, elas são tão pequenas, mas ao mesmo tempo são tão fortes. E eu acho que é uma passagem muito importante para o desenvolvimento do personagem, que leva ele para sua terceira queda, que é a participação na política. Quando ele vê uma oportunidade de participar verdadeiramente de uma guerra e ele vê ali Floriano Peixoto e ele não é da forma como ele imaginou, ele escreve uma carta falando sobre isso, sabe? Aquilo foi um choque de realidade pra ele. E é aí que ele termina de cair, depois de ser chacota, depois de saúvas irem parcialmente tirando aquilo que ele acreditava, ele vai ser morto como um impostor, como alguém que não amava, como alguém que traiu realmente o seu país. E quando ele tá indo pra essa sentença de morte, ele vai falando, eu gastei tanto tempo, sabe, eu separei um trecho aqui que pra mim foi muito emblemático, sabe, eu tava terminando a leitura e eu ainda não tinha chegado à conclusão se eu tava gostando ou não desse livro, até que eu cheguei nesse trecho e eu percebi que ele é fascinante, e o trecho é o seguinte: iria morrer. Quem sabe se naquela noite mesmo? E que tinha ele feito de sua vida? Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito, no intuito de contribuir para sua felicidade e prosperidade. Gastara sua mocidade nisso, a sua virilidade também. E agora, que estava na velhice,
Como ela o recompensava? Como ela o premiava? Como ela o condecorava? Matando. Sabe, ele realmente dedica a vida a ponto de não ter um relacionamento, ele não tem filhos, ele não tem... Vamos citar aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas? Não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado de nossa miséria. Ele não teve essa oportunidade de transmitir alguma coisa, o amor que ele tinha pela pátria dele. Ele morreu como um traidor dentro da pátria, porque as coisas não eram como ele achava que elas deveriam ser, porque ele amou demais uma coisa que era utópica, sabe? E o grande ponto aqui de Lima Barreto é que a gente vai passar depois do romantismo para a fase do realismo, que é onde a gente começa a fazer comparações com animais. Se o romantismo ele era algo utópico, o realismo ele vira até uma coisa distópica. Fome de leão, sabe? Essa coisa feia, às vezes até meio nojenta. Então essa passagem é muito curiosa dentro daquilo que a gente tem como visão de sociedade, sabe? E ver que ele vai triste pensando que ele perdeu a vida dele, pra mim, eu não imaginei que eu fosse sentir tanto a dor dele. Inclusive, ele tem uma sobrinha, eu não lembro se é a sobrinha, acabei de, não sei se é afilhada. Memória de peixe. Que ela tenta até, bem no finalzinho, ir atrás dele. E ela também fala uma outra coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que descreve um pouco daquilo que a gente estava vivendo como sociedade e daquilo que Major Quaresma representa. Ela diz o seguinte, ela chega lá e pede pra falar com ele. E aí perguntam quem? O traidor? Não é possível. Porque ele já foi, né? Desse jeito. E aí, ela diz o seguinte. Perdão, ela não diz. O texto cita o seguinte. Ela nem lhe esperou o fim da frase. Ergueu-se orgulhosamente, deu-lhe as costas e teve vergonha de ter ido pedir, de ter descido do seu orgulho e ter enxovalhado a grandeza moral do padrinho com o seu pedido. Com tal gente, era melhor tê-lo deixado morrer só heroicamente, num ilhéu qualquer, mas levando para o túmulo inteiramente intacto o seu orgulho, a sua doçura, a sua personalidade moral, sem a mácula de um empenho que diminuísse a injustiça de sua morte, que de algum modo fizesse crer aos seus algozes que eles tinham direito de matá-lo. Então, ele segue uma vida realmente honrosa, sabe? Ele não vai um tipo de pessoa que ele vai contra, ele tá tentando acabar com as pessoas. Ele quer que as pessoas amem a pátria tanto quanto ele ama. E no fim, a insistência dela por esse momento, por vê-lo, parece que tirou a honra e tirou um pouco, manchou um pouco a dor que era a morte dele, a dor injusta que era aquilo, sabe? Como se você ficasse pedindo. Sabe quando você é criança, você faz alguma coisa que é errada e depois fica pra sua mãe, por favor. Você só tá meio que se humilhando pra falar, tudo bem, eu entendi, mas por favor, faça isso. Sabe? Parece que isso manchava a figura heróica que, na verdade, o Major Quaresma tinha sido pra pátria dele, sabe? Entendendo que o mundo passa por fases, depois de uma chacota ao romantismo, uma entrada ali, um momento pré-modernismo, que vai ali levar a gente pra um toque de realidade um pouco distópico, o livro termina da seguinte forma. Tinha havido grandes modificações nos aspectos, na fisionomia da terra, talvez no clima. Esperemos mais, pensou ela, e seguiu serenamente ao encontro de Ricardo, coração dos outros. A vida é feita de ciclos e mudanças e fases, e quem sabe um dia Major Quaresma seja reconhecido como um grande patriota e não uma chacota dentro do nosso país. E é assim que termina esse livro fantástico de Lima Barreto. E eu creio que deve ter muito mais coisas que a gente possa esmiuçar. Foi a minha primeira leitura desse clássico brasileiro, mas eu fiquei muito pensativa sobre essa figura que representou tudo aquilo que um dia a gente sonhava e na realidade se mostrou a traição que o nosso país acabou, sabe? Isso é só uma ficção, isso não aconteceu, pelo menos eu não tenho nenhum dado de que isso tenha acontecido. Mas pensar em Quaresma dessa forma me fez pensar um pouco nos ideais que eu coloco na minha vida e nos ideais que eu vejo, às vezes, a gente colocar sobre um determinado tipo de coisa, uma determinada realidade, que muitas vezes levam a gente justamente para isso. Quando eles saem do papel, quando os sonhos saem do papel, às vezes eles tornam grandes pesadelos, tanto para a pessoa que sonhou aquilo, né, como foi o caso de Major Quaresma, quanto para a sociedade em volta dela, quanto para o grupo em volta dela, que foi o responsável por tirar a vida desse homem que tanto amou esse país. Espero que vocês tenham gostado da gente esmiuçar um pouquinho o Major Quaresma. Um beijo e até a próxima. Mas sem mais... E tá a Nami pulando onde tá o celular de novo, né? Claro que ela vai pular onde tá o celular de novo, porque a Nami
ela acha que ela é um cachorro. Eu não sei o que se passa na cabeça dela. Ela pula, ela acha que as coisas vão sair da frente. E ela quebra tudo que tem em casa. Não adianta. Ela é um gato, assim, que não adianta.